Episódio 031, 18 de abril de 2022. Estamos agora gravando o nosso episódio do Bendito. 3, 2... Posso começar, né, Caleb? Morag. Tem que orar, nós é crente, eu esqueci disso. Ok. Saudações, meus benditos! Como é que vocês estão? Aqui é o Guilherme, você está no Bendito Podcast, ouvindo mais um dos nossos clássicos episódios. Obrigado por estar fazendo isso, obrigado por estar nos ouvindo. Eu espero que você goste daquilo que nós planejamos para hoje. Sem mais delongas, eu queria apresentar as pessoas que estarão gravando comigo. No caso, só tem uma pessoa. Fala, Caleb. E aí, galera, como é que vocês estão, meus benitos, meus lindos, meus cheirosos? E... Guilherme. Deixa eu explicar aqui o que tá acontecendo. Peraí, tu acabou de me chamar de fedorento? Desculpa, cara, eu nunca te cheirei, não. É verdade. A gente tem que se cheirar qualquer dia desse aí. Cheirar qualquer dia. Vamos. Cara, então, gente, eu queria explicar o que tá acontecendo aqui. A gente deixou o porão... Na verdade, deixa eu começar do começo, né? Desde o ano passado, nós tínhamos o Rubinho preso no nosso porão. E aí, essa semana, teve a conferência Candeeiro. Todo mundo do Bendito foi. E eu e o Caleb ficamos responsáveis por guardar o porão para que ele não fugisse. Só que a gente acabou se ausentando e o Rubinho fugiu. Então a Nick, o Israel, a Debs, o Betinho, todos estão procurando por ele. O Luthier tá trocando as trancas, né? Botando tábuas nas janelas. E enquanto a galera tá procurando o Rubinho, ele não vai aparecer aqui no programa, alguns episódios, mas ele ainda faz parte da família, nós temos esperança de encontrá-lo e trazê-lo de volta para o nosso confortável porão. E por isso que eu e Caleb estamos aqui gravando sozinhos, né? Porque nós éramos responsáveis por tomar conta dele e deixamos ele escapar. Então, o que é que eu peço a vocês? Eu peço que vocês levantem a hashtag Volta Rubinho no Twitter, no Telegram do Bendito, se você está no Telegram do Bendito, e provavelmente vai aparecer uma figurinha nos nossos stories para você colocar lá o seu voto, Volta Rubinho. E se alguém encontrar ele, diga que a gente promete que vai colocar uma cama no porão, para ele ficar confortável. Caramba. Ô, velho, essa era a piada, bicho? É tão ruim assim? É horrível. Caramba. Meu Deus do céu. Eu lembrei da piada, cara, que a galera fala com a Bruna Santini no Twitter, dizendo que ela tá com o C.S. Lewis preso no porão dela. E a Thomas Nelson, por isso que eles lançam um livro do C.S. Lewis todo mês. Aí a galera levantou a hashtag no Twitter, tipo, libertem o C.S. Lewis, um rolê assim. Muito boa. Eu não tinha visto essa. É que ano passado, né, a Debs teve que se ausentar, a gente explicou no episódio, né, a ausência dela. E aí eu queria explicar pra galera a tua ausência também e que você é muito querido. Hashtag Volta Rubinho. A gente se ama. Na verdade, a gente tá gravando sozinho porque nós somos os únicos do podcast que assistiu a série, né? Então, seriedade, eu acho que era pra pauta. Eu acho que era um pouco inviável convidar alguém, já que a gente já convidou alguém nos últimos episódios. Então, seguimos aqui só nós dois, sozinhos. Hoje é um momento de aconselhamento. Vou dizer assim. Vai, pastor, dá parte aí, vai. Então, né, eu prego, o Caleb celebra a ceia e dá a benção apostólica. Vai ser assim, então? Não, benção apostólica só com o pastor. Pode não. Ai. Então, voltando aqui para a nossa pauta, recuperando a compostura. Esse é um episódio especial do Bendito Podcast. Não é o nosso tradicional especial de Natal. Não é o nosso especial Coletivo Candeeiro. Não, já aconteceu, já saiu, vocês já ouviram. E também não é o nosso especial... Qual é o nome do episódio especial que tá saindo direto agora? Comum a todos. Hã? Comum a todos. Comum a todos, não é o especial comum a todos. Esse aqui é o especial de Páscoa, uma tradição que começa hoje. E não sabemos se vai durar mais do que esse episódio. Não sabemos se vai durar mais do que isso, gente. Mas a nossa intenção é, nesse especial de Páscoa, fazer uma coisa diferente. É abordar uma produção
cristã. Olha só que interessante. A gente tá sempre abordando conteúdos não cristãos, filmes da Disney, filmes da Marvel, essas coisas assim, essas produções culturais, músicas e tudo mais, tentando observar nelas a cosmovisão cristã e essas coisas, a graça comum. Mas nesse especial de Páscoa nós decidimos falar sobre uma produção feita por um cristão, um conteúdo objetivamente cristão. O episódio de hoje é sobre, você já deve ter visto no título, na foto, The Chosen! E eu vou logo avisando que eu sou fanboy. Eu também. The Chosen, os escolhidos. Ei, aquela musiquinha, meu Deus do céu. Vamos lá. Cara, muito boa, bicho, muito boa. Eu tava assistindo com meu pai essa Páscoa, né? Vai muito boa, cara. Tá doido. Eu vou começar, não, mas daqui pra lá, pro final eu falo. Da experiência que a gente teve assistindo. Muito boa. Sim. Chama. Então, gente, é difícil produzir um conteúdo cristão, um conteúdo baseado na Bíblia, porque tem sempre muitas nuances. Quem já trabalhou com arte, seja música, teatro, e tenta extrair conteúdo bíblico, você sempre tem muitas nuances que precisam lidar. Ser literalista ou ser mais poético, aí quando a gente tenta ser mais artístico, tem um risco de incorrer em heresia, sei lá. Então, a gente acaba observando que existem coisas boas, produções boas, e é que eu faço menção honrosa aos desenhos da Record. Cara, foi no fundo do baú aí, hein? Todo mundo assistia. Todo mundo assistia. Até quem não era crente assistia. Antes de ir pra escola dominical, né? Quem era crente assistia antes de ir pra escola dominical. Quem não era crente assistia porque tinha o hábito de acordar cedo pra assistir o Bom Dia e Companhia, mas não estava passando. O único desenho era aquele dali, era isso, ou assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu confesso aqui que eu era diferente. Eu era uma criança que assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Logo depois eu fui assistindo o desenho de Jesus. Também existem produções cristãs ou ditas cristãs que são bem ruins. E aqui eu faço menção às novelas de Record. Eu não gosto. Eu também não. As críticas. Embora eles invistam bastante e façam às vezes cenários bem bonitos, visualmente é um negócio bonito, né? Mas eu tenho severas críticas àquelas produções em termos bíblico-teológicos e em termos histórico-culturais e até em termos dramatúrgicos mesmo, né? Questão de roteiro e tal, eu acho que são produções bem ruins. E existem aquelas produções que eu não sou capaz de julgar, não me coloco nessa posição, porque são produções que marcaram a história do cinema. E aqui eu faço menção aqui ao filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, que parou o mundo. O cara que teve a ousadia de fazer um filme em aramaico e grego e latim, e que não deixou esse filme ser traduzido durante anos, porque ele queria que as pessoas tivessem uma experiência de imersão naquele universo, trazendo uma representação que é simplesmente sui generis. Esse filme, assim, não tem outro. Tem seus problemas? Tem suas qualidades? Tem. Não vamos falar sobre ele aqui hoje, mas é um senhor filme. Ninguém pode negar. Isso é verdade. E uma coisa que... você não vai falar sobre ele, mas eu vou. Desculpa. Pode falar. Uma das coisas que eu acho mais interessante nesse filme do Mel Gibson é o próprio Jesus, sabe? Porque é muito bem detalhado, muito bem trabalhado ali como é que eu posso dizer? A parte do sofrimento dele ali na cruz. Sim, não, aquela cena a via sacra, sabe? Aquela cena é histórica. Demais. Eu acho interessante as inserções que ele coloca do diabo, que eu acho que eu não tinha visto nenhuma outra produção fazendo isso antes dele, sabe? É bem interessante essa forma como ele faz. A parte ruim é que o Jesus não tem cara de judeu. Não, isso é comum. Isso nos leva até ao próximo ponto, né? Via de regra, as produções cristãs são bem problemáticas. Sim. A gente costuma ter Jesuses hollywoodianos, de olhos azuis, bonitões. Jesus trincadão, parecendo um lestrão, sabe? A gente costuma ter produções que são bem eurocêntricas, elas não dão muita visibilidade às mulheres, não dão visibilidade. Dificilmente tem personagens que não são americanos, não são
estadunidenses e não são brancos. São produções bem assim mesmo, né? Que não tem essa preocupação. E eles dão também uma aura pra Jesus. Eu vou dizer, eu fui assistir um dia, minha mãe é fã das novelas da Record. Mãe, um beijo. E ela assiste todas. E as reprises. E tudo que tiver relacionado a elas. E os comentários dos episódios no YouTube. E um dia eu fui fazer companhia a ela tava vendo, e eu percebi que o personagem na novela de Jesus, o personagem que faz Jesus, tipo, tem lá toda a questão acontecendo, mas quando aparece o personagem, começa a tocar uma música no fundo. E o Jesus, ele sempre fala. Parece um Henrique Cristo, né? E ele sempre fala bem pausadamente assim, tipo. É sempre assim. Sou o pai. Não, e sempre que ele vai falar, parece que ele tá falando algo bem profundo, tipo assim. Bom dia, Pedro. Estou Busque, com pois, fome. para mim um copo d'água e vos mostrarei coisas grandiosas. E os sotaques são a melhor parte, né? Tipo assim. Pra carioca, pô. É carioca. Todo Jesus do morro, tá ligado? Desculpa, carioca. Mas tinha que falar, pô. Só faltou não. Quando é fariseu, vai encarar? Qual é a menor? Qual é, meu irmão? Tá me tirando, fariseu? Tá me tirando? Jesus chega pra Zaqueu e fala: qual é a menor? Ai, gente. Essas produções. Jesus chega pra Zaqueu e fala: qual é, dadinho? Dadinho, o caramba, meu nome agora é Zé Pequeno. Tá bom, parei. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Ai. Respirando, ok. Simonada, meu nome é Pedro. Ai, gente. Então, essas produções, elas acabam sendo bastante problemáticas. Por isso que as produções sobre a Bíblia, elas não conseguem ganhar tanto destaque assim. Ou elas ganham destaque, mas, enfim, não atendem a certos critérios, não são como a gente gostaria que fossem. Isso é um problema. Pelo menos isso é um problema enorme, porque sou fã e quero service, né? Aquele negócio. E também tem aquele outro caso de produções que tentam ser mais fiéis, Caleb, tipo, meu pai ele tinha umas coleções de DVDs antigas que tinham uma capa verde, que eram DVDs piratas, assim, mas que eram tipo histórias da Bíblia, e eram bem fiéis, mas eram uma produção extremamente amadora. Isso. A gente percebia que era algo amador, tipo, tinha sido feito com amor, mas em termos práticos não era bom. Não alcançava o grande público. Uma coisa que não funcionava ali, né? The Chosen vem então para mudar isso. The Chosen, ela foi criada, dirigida e produzida pelo Dallas Jenkins. Fica aqui todo o meu agradecimento, Dallas. Deus abençoe a sua vida. Dallas Jenkins, que é cristão, ele é diretor de cinema, ele trabalha com isso há muitos anos e é muito bom o conteúdo que ele está produzindo. Para vocês terem ideia, The Chosen está com a nota 9.6 no IMDb, 99% no Rotten Tomatoes, quer dizer que ele tem uma aclamação muito grande, tanto da crítica especializada quanto do público, e que The Chosen tem, desde o seu lançamento, o título de maior financiamento coletivo da história do mundo. Eles conseguiram arrecadar, eu tinha anotado aqui quanto eles tinham arrecadado, deixa eu ver se eu consigo achar essa informação de novo. Eles tinham conseguido arrecadar até novembro de 2021 40 milhões de dólares. Apenas. Isso até 2021. Certamente já aumentou porque eles continuam arrecadando isso. Por quê? Porque não tem nenhum grande estúdio por trás de The Chosen. Eles não são uma produção da Netflix, não são uma produção da Amazon. É totalmente independente. E ainda bem, né? Porque a gente vê que é um negócio feito com amor, com todo cuidado ali. Por crentes. Isso. Entendeu? Que tem uma preocupação em serem fiéis à revelação.
E a gente vai falar disso daqui a pouco, mas então eles não têm nenhum grande estúdio. A única forma deles conseguirem dinheiro é com as doações que as pessoas fazem. Então as igrejas, as pessoas civis mesmo se mobilizam para fazer doações de qualquer valor e assim fazer com que a série aconteça. Se você não assistiu The Chosen, vá assistir agora. Agora não, quando acabar o episódio. Espera um pouquinho aí. Então vamos lá. Quais são os pontos positivos de The Chosen? Cara, tu listou alguns aqui e eu vou tirar alguns dos teus. Desculpa. Tá. Mas acima de tudo, essa humanização de Jesus que você colocou aqui, cara, eu achei extremamente... Achei muito massa. Muito massa. Porque, tipo, você vê ali uma coisa que você nunca tinha visto. É verdade. É uma coisa inédita. Você realmente vê ali o verbo que se fez. Não, quer dizer, você não realmente vê ali. Você vê uma representação daquilo que a Bíblia detalha, né? Que é o verbo que se fez carne. A gente já tinha visto esse tipo de humanização em produções extremamente hereges. Como A Última Tentação de Cristo, que é um livro que virou um filme bem antigão, que é uma heresia cavalar. O próprio diretor admite que ele tá fazendo ali uma invenção da cabeça dele. E eu nunca vi, mas eu acho que Jesus Cristo Superstar também é algo que também foca na humanização, mas também é extremamente herege. Esse Jesus Cristo Superstar eu não vi, e esse outro aí, Última Tentação de Cristo, eu, se não me engano, eu vi só cenas. Uhum. Mas o que mais chamou minha atenção na série foi essa humanização de Jesus. Você vê ali o Jesus, o Vera Homo, Vera Deus, né? Como dizem lá nos escritos antigos, que eu não vou lembrar agora. E isso é incrível pra mim. É uma coisa que me chamou muita atenção. Eu gosto, Caleb, de ver o quanto ele é sorridente, sabe? Sim. Ele brinca, ele faz piada. Veja bem, isso é teologicamente preciso, porque a Bíblia fala que as crianças adoravam estar perto dele. Se ele fosse aquele cara chato, espiritual, assim, sabe, fantasmagórico, que as novelas colocam, tipo assim, entendeu? Tipo, se ele fosse esse cara distante, sei lá... O Jesus, tipo o Bruce Lee, né? Pega um copo d'água e diz, seja água. Se ele fosse assim, as crianças não iam querer ficar perto dele. Quem trabalha com criança sabe que criança não gosta de gente chata. Criança gosta daquele tio que brinca, que fala, que bota no braço. O amigão, né? É esse tipo de gente que as crianças gostam. Então, as crianças gostarem de ficar perto de Cristo é um indício de que ele era uma pessoa legal. Era uma pessoa boa de se estar perto. Então, esse Jesus de The Chosen, que anda com o matinho na boca, sabe? Que brinca com as crianças, ensina coisas pra elas e ri junto delas. E vai numa festa de casamento e bebe vinho e dança e faz piada com os seus amigos. Cara, é lindo ver isso, é lindo. E ao mesmo tempo é misterioso e some, né? Sim, ao mesmo tempo ele tem essa coisa divina da onisciência, da percepção e do poder e da consciência de quem ele é. Então, ao mesmo tempo outra coisa que me chamou muita atenção, eu tô até me arrepiando aqui agora. É o olhar dele, sabe, velho? Sim, nossa, aquele tipo, olhar. Ele olha assim, tá ligado? É tipo aquela criança que senta na tua frente no culto, sabe? Ele olha pra tua cara assim e sabe da tua vida todinha assim. Olha pra tua cara e diz... Eu tava assistindo com a minha esposa e disse que é o sentido aranha. Tipo, só que ao mesmo tempo o bicho é um olhar tão, sei lá, amoroso. Ele tá, tipo, passando no episódio de Nicodemos, no último episódio da primeira temporada. Sim. Que ele tá, tipo, ele para e ele olha pra trás e ele sabe que Nicodemos tá ali. Sim. E no olhar dele a gente sabe que ele sabe. E tipo, mas ele não fala nada. Ele só volta e continua, sabe? Quando ele tá passando assim na frente da coletoria de Mateus, de repente eu digo a Maria que é o centro da aranha pitando. Ele para, olha pra trás, aponta e fala: Ora, Mateus, não é mesmo? Siga-me! Aí Quintus fica tipo... Quintus não, É Quintus mesmo. É Quintus, né? Ele fica tipo... É Quintus. O quê? O que
que você tá falando? Vai embora! Aí Mateus, tipo, eu vou! Outra hora que me chama a atenção é quando, na segunda temporada, quando a Maria, ela dá a doida lá, né? Uhum. E ela volta e ela fala, tipo, eu joguei fora toda a restrição que você fez comigo. Uhum. Aí ele faz uma piada assim, se você acabou em um dia, não foi bem uma restrição, né, mesmo, Maria? Se essa redenção Uma redenção, isso, restrição acabou em um dia, não foi uma redenção muito boa, foi né? uma redenção. Alfinetada dos arminianos. Ops. Opa, respeito do coleguinha. E ao mesmo tempo, você vê que ele faz uma piada com Maria, ele fala sério com Maria ao mesmo tempo, e ele... Muito severamente, ele a Ele dá... repreende. cara. Ele a repreende e ao mesmo tempo a restaura. Isso. Isso me faz imaginar como vai ser o encontro dele com Pedro após a ressurreição. Em que ele restaura Pedro e ao mesmo tempo o repreende, né? Cara, se eu fosse rico assim, eu daria meu dinheiro todinho, ó, velho. Faz essa série aí, por favor. Shut up and take my money. E não solte somente 9 episódios, por favor. Solte logo tudo de uma vez. Solte tudo de uma vez. Meu amigo, cala sua boca, ó, toma aqui meu dinheiro e solta os episódios. Só faça isso. Trabalho. Então, outro ponto positivo da série é a representatividade. Gente, como essa série consegue alcançar, abranger pessoas que nunca foram antes representadas nas produções cristãs desse tipo, sabe? Como ele dá ênfase às mulheres. O primeiro episódio, ele é totalmente unicamente, na verdade, sobre Maria. Uhum. Maria Madalena. Essa série coloca ela no meio do colegiado dos discípulos, né, no meio daquele grupo, e dá a ela um papel de destaque. Veja, porque a Bíblia fala que as mulheres faziam parte do ministério de Jesus. Havia mulheres que seguiam Jesus, havia mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus, e as mulheres estavam durante a crucificação, enquanto os homens o deixaram, as mulheres ficaram com ele e João, né? E depois, na ressurreição, elas foram as primeiras testemunhas. Inclusive, Maria Madalena estava nos dois momentos. Logo, ela não é uma figura a ser esquecida, coisa que a maior parte das produções fazem. Então, essa série dá uma ênfase, dá papel, voz a essas personagens femininas. A própria Maria, mãe de Jesus, também tem o seu papel. E a mulher etíope, que aqui a gente também mostra que são personagens que não são americanos, não são pessoas não brancas, sabe? Tem pessoas pretas, tem pessoas de descendência árabe, pessoas realmente que são orientais, como a maioria do elenco, a maior parte do elenco, o próprio ator que faz Jesus, o ator que faz Pedro, o ator que faz Mateus, o ator que faz Pedro, ele é de Israel, ele é israelita, ele é judeu. O ator que faz Jesus é filho de egípcios, ele é filho de árabes. Então, assim, personagens negros, eles vão ganhando destaque, essas pessoas que não são brancas. E o mais legal são pessoas com deficiência ou pessoas neuroatípicas, como é o caso... Aqui, spoiler, Mateus, ele é retratado como alguém dentro do espectro autista, e Tiaguinho, que a Bíblia coloca como Tiago menor, é uma pessoa portadora de deficiência no seu desenvolvimento da coluna e tal, por isso que ele é tão baixinho, tão pequenininho. E são coisas que ele coloca na série que não atrapalham a sua fidelidade histórica, teológica, mas que dão profundidade aos personagens e ao mesmo tempo ajudam as pessoas a se identificarem com eles. Sim, sim. Uma coisa que eu acho bastante interessante nos personagens é o Mateus, velho. Sim, cara. Porque eu nunca parei pra pensar como que era Mateus. Uhum. Você tem na cabeça que ele é um corretor de impostos, né? É meio que um contador ali dos romances da galera. E, bicho,
para o trabalho que ele fazia da época, foi uma pessoa com uma capacidade com uma capacidade intelectual muito elevada para fazer, tudo na cabeça, né? E outra coisa que me chamou a atenção nele, a vida dele, como ela é retratada na primeira temporada, né? Ele é solitário ali. O único amigo que ele tem é o cachorro e o Quintus que cuida dele ali, meio que entre aspas, né? Entre aspas não, o Quintus, na verdade, ele cuida do Matheus, a segurança dele, né? Na verdade, eu acho muito massa ele retratar Mateus dessa forma. E realmente faz sentido, né? Se a gente percebe que o evangelho dele é o mais detalhado, chega em pontos a ser extremamente minucioso, né? Sim, sim. E outras características interessantes que são colocados ali, como o fato de ele trabalhar com uma coisa que ninguém queria trabalhar, que ser rejeitado pela sociedade e Da própria aparentemente isso família. não lhe incomodar. O Dallas Jenkins, ele tem uma filha que está dentro do espectro. Ele próprio está dentro do espectro autista. E ele, lendo o Evangelho de Mateus, ele disse que percebeu como é detalhista e ele achou que, tipo, nossa, parece o trabalho, na visão do Dallas, né, do diretor, de alguém que se ateria a esses detalhes, sabe? De alguém dentro deste espectro. E é muito interessante. Eu vi um texto, Calebin, que me deixou emocionado hoje de tarde, que era de um pastor. Ele era saudável, até que num dia ele passou mal dentro de um elevador e descobriu que ele estava com uma doença degenerativa no seu cérebro, que iria afetar, ou que estava afetando o seu sistema motor. Então, enfim, ele acabou se tornando uma pessoa com deficiência. E isso sempre fez com que ele se sentisse muito afastado, muito estranho, porque ele tem tiques nervosos e coisas desse tipo, movimentos involuntários. E ele até conta nesse texto o testemunho de um aluno dele que chegou para ele e disse assim: "Ah, professor, por que o senhor não ajuda as pessoas a lidarem com isso usando bom humor? O senhor pode, por exemplo, na sala de aula dizer que o seu segundo trabalho é naqueles circos que as pessoas se apresentam", dando a entender que ele era um monstro de circo, sabe? Desse circo dos horrores. E isso feriu ele profundamente. Então, quando ele sentou na frente da televisão e foi assistir The Chosen, e ele viu na série pessoas que são neuroatípicas ou que são portadoras de deficiência, como o Matheus e o Tiaguinho, ele se sentiu extremamente representado, porque ele disse que chorou horrores. Porque naquele momento ele sentiu no seu coração, tipo, Deus também ama pessoas como eu e também nos escolhe, também se preocupa conosco. E esse é um acréscimo do diretor artístico, mas que faz muita diferença no final da série, no final do resultado. Porque a gente está acostumado a ver os discípulos perfeitinhos, né? Sempre perfeitinhos, bonitinhos e... Discípulos crossfiteiros, né? Tudo bombado, tudo profundo, né? E embora Pedro até tenha, né, esse estereótipozinho, tal, cara bombadinho e tal, mas ele não é um padrão. Todos os discípulos têm uma peculiaridade, cada um tem um jeito, eles têm cores de peles diferentes, eles têm personalidades diferentes, e aí tem homem, tem mulher, tem branco, tem preto, tem... Nossa, é muito legal isso. Até os orientais são citados na série, né? Sim. Na segunda temporada. Tem um momento que o... Acho que é quando Jesus vai se encontrar com o Quintus, né? Não é com o Quintus, é com o superior lá do Quintus. E ele cita o Oriente, né? Da terra deles ali. Não da terra deles, mas o Oriente. O Oriente. Japoneses, chineses. Eu já recebi visitantes de lá. Acho que é Gaius. Gaius é o cara que acompanha Mateus e Quintus é o superior. Gaius. Não, acho que Gaius é superior. Não tô lembrado agora. Enfim, é um desses dois. É um romano, é um pretoriano lá. Outros pontos positivos que eu acho que dá pra gente destacar é talvez a qualidade técnica. Eu não sou Rubinho para falar com a profundidade que ele falaria aqui, mas eu acho a trilha sonora de The Chosen maravilhosa. Não é uma trilha sonora estereotipada, né? São músicas
bem interessantes, bem alternativas. Você não vai ter nenhuma música da era vitoriana ali, né? Não, cara, só aquela música da Glória in abertura. excelsis Deo, Glória Dorime. Padre Onipotente. Aí, Jesus Dorime. aparece, então. Dorime. Não, gente, é a abertura da série. Rubinho, se tu puder colocar aqui um trechinho, cara, é muito massa, é muito massa. Olha aí, eu dando um trabalho pra Rubinho, gente. Tá vendo? Por isso que ele fugiu. A fotografia da série é linda. O elenco da série tá muito bem escalado. Os personagens. O elenco é um elenco que entrega, sabe, emoção, sinceridade. E eles tomam cuidados específicos. Tipo, Caleb, olha que coisa interessante. O ator que faz Pedro, como eu disse, ele é judeu. Ele nunca leu o Novo Testamento. Ele nunca viu a história de Pedro. Então, o contato que ele tá tendo com a história de Pedro é através dos roteiros. Na primeira temporada, ele nunca tinha visto o personagem de Jesus antes, o ator de Jesus antes. Aquela cena do encontro deles dois na praia da Galileia, no barco, aquele encontro é totalmente autêntico. Foi o primeiro encontro do ator de Pedro com o ator de Jesus. Caramba, eu não sabia disso. Nossa. Cara. E o ator de Pedro, ele não está lendo, ele não leu o Novo Testamento, ele tá lendo só os roteiros porque ele quer entregar o personagem de forma vívida, sabe? Então, se nessa fase da história Pedro é esse cara turrão, grosseiro, implicante, um pouco arrogante, ele tá entregando tudo isso sem ter aquele spoiler de que no final ele vai ser pastor da igreja de Jerusalém. Sim. Então, ele tá tendo essa preocupação. Então, assim, o elenco em si é um elenco que tá entregando muito bem, estão atuando muito bem, estão fazendo um trabalho muito bom. Parece que todo mundo foi bem escalado. O ator que faz Jesus, ele tem aquela aparência, aquele olhar sensível, né, como tu já falou, e aquele sorriso legal e tal. É muito bom. Cara de gente legal. Ele cita também o amigo do Felipe, velho, mas eu não tô lembrado do nome dele. O arquiteto. Bartolomeu. Ou Natanael. Não, Natanael. Isso, é Natanael. A mesma pessoa. É o mesmo apóstolo que tem dois nomes, Bartolomeu e Natanael. Tipo Mateus Levi. Cara, a história dele, no começo do episódio, sim, a frustração dele ali, e também como Jesus o trata quando vê, né? Meu amigo, eu chorei. Eu me arrepiei todinho. Nossa, naquela cena assim, quando Jesus diz assim, eu te vi debaixo da figueira e eu não estava em silêncio. Nossa, a lágrima desceu. Meu amigo, quem é Tony Stark instalando o dedo pra aquela cena ali? Quem é Tony Stark instalando o dedo? Quem é Três Homem-Aranha? Quem é Três Homem-Aranha? Quem é Três Homem-Aranha? Quem é? Quem é a meu morte amigo. de no filme do Homem-Aranha? Quem é? Meu amigo. Aquela cena é emocionante. Aquela cena é a cena. E a cena do primeiro episódio acho que é do último episódio da primeira temporada. Tô emocionado, Jesus pô. Tô emocionado. Não, sim, cara, quando ela fala assim, tipo, quando ele começa a falar a história de vida dela. E ela solta o jarro no chão assim, por que você está dizendo isso, chorando? E ele, tipo, porque eu sou o Messias. E ela chorando e gritando. E eu aqui chorando e gritando. Dessa cena... Minha esposa chorando e gritando. E a gente se abraçando e chorando. Depois dessa cena aí, da mulher samaritana, aquela cena de Jesus e os discípulos, né? Eles eram os 12, mas ainda não eram 12. Jesus e os discípulos, um do lado do outro, tocando a música e acabando o episódio. E aquele abracinho, velho, de Pedro. Demais, lindo. Nossa, que produção maravilhosa, gente. É isso. Tem outros pontos positivos, né, Caleb? Isso. Eu acho que dá pra gente destacar também, talvez, a sensibilidade. Eu acho que eu queria falar primeiro da fidelidade. Claro, teológica e histórico-arqueológica. Histórico-arqueológica. Mas eu acho que... Isso aí foi Maria que acrescentou isso aí. Eu tinha colocado fidelidade histórica. Maria... Aí ela fez assim, histórico-arqueológica, porque a descrição que eles fazem da ambientação no tanque de Bethesda e da geografia do local
com as águas termais e não sei o que, não sei o que. Maria é super fã dessa área, né, da teologia. Então ela tentou... Detalhista, né? E eu assim, tu não quer participar, não? Ela fez, não, você fala. Poderia chamar Maria. Ô, Maria, fala aqui pra gente. Mas ele falou justamente desse aí, do tanque de Bethesda, cara. Eu tinha ouvido falar, se não me engano, foi o Iago Martins, sobre o tanque de Bethesda, que era meio que um culto pagão, né? E que tinha toda aquela história que a gente já conhece, que segundo eles ia um anjo, agitava água. E eu gostei muito de como foi retratado ali no episódio do Paralítico, né? Uhum. E, cara, deu uma profundidade enorme a toda a história. Porque é uma coisa que você não... Muita gente não tá ligada nisso, né? Da questão do tanque de Bethesda, de como realmente era ali. Muitos crentes acham que realmente tinha um anjo que baldeava a água e tal. E isso dá palco pra muita coisa, muita heresia que é cometida hoje, né? Uhum. Falta de fidelidade teológica, histórica e arqueológica. Então, qualquer coisa chama Maria aí que ela resolve. Mas eu quero direitinho. Eu quero que tu fale um pouco também sobre os demais pontos que tu curtiu aí nessa quanto a essa fidelidade teológica e histórico-arqueológica. Cara, eu acho que a fidelidade histórica a gente vê na forma como eles colocam os cenários, a interação entre judeus, romanos, entre as castas judaicas, a forma como ele trata da política, entendeu, de Israel daquela época, todos os pontos da série, como eles colocam os ditados populares dos judeus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré e tal. Eles têm umas preocupações históricas que são muito bacanas. As preces judaicas sendo recitadas o tempo inteiro. Eles têm muitas preocupações históricas, eu acho isso muito boa. Até os próprios... esqueci a palavra agora. De novo, idade. Eu ia botar a culpa na Covid e vou botar na idade. Os caras lá, pô, de preto, toquinha na cabeça. Os fariseus? Os próprios fariseus. Cara, muito bem detalhado aquilo ali, sabe? E como tu falou, a política deles, né? Todo o cuidado, entre aspas, que eles tinham com a lei de Deus. Muito interessante, bicho, essas questões dos fariseus. Achei muito bonito o jeito que foi trabalhado ali na série. E a fidelidade teológica é a forma como eles têm preocupação em apresentar os acontecimentos dos evangelhos, os detalhes e apresentar ali as vidas, tipo, as histórias que aconteceram na Bíblia com as falas, os textos, as falas de Cristo, às vezes são tiradas ipsis literis do evangelho. Como no último episódio da segunda temporada, que tem Jesus declamando o Sermão do Monte ali. Naquela cena em que ele vai declamando e vão aparecendo os takes dos discípulos. É tudo muito bonito. É tudo muito bonito. A cena também que Jesus está na casa de Zebedeu e os fariseus aparecem na janela e Jesus interage com eles. Enfim, eles têm certas preocupações que outras obras não têm. De ser fiéis, tipo, uma coisa comum. A tradição coloca Maria Madalena erroneamente como sendo aquela mulher que foi apanhada em adultério. Sim. São personagens diferentes da Bíblia. Mas a Bíblia coloca Maria Madalena como Jesus tendo expulsado 7 demônios dela. Isso é canônico. E a tradição da igreja coloca Maria Madalena como sendo uma prostituta, porque no texto de Lucas, Jesus alcançando a prostituta e a menção a Maria Madalena acontecem em forma sequenciada no texto de Lucas. E a tradição da igreja, tipo, isso de séculos associou as duas como se fossem a mesma personagem. Não sabemos se é, não sabemos se não é. Biblicamente não dá pra gente provar esse ponto. Mas o que o Dallas Jenkins fez? Ele coloca a Madalena no primeiro episódio, na verdade, Maria de Magdala,
já explicando o contexto histórico-cultural por causa dos nomes. Ele vai dando detalhes assim dos nomes, da cultura, por que cada pessoa tem um nome assim, que o nome dela não é Madalena, mas é o nome do local de onde ela veio e tal. E ele coloca ela como realmente possessa. Ele dá a entender que ela trabalha como prostituta, mas a série não foca nisso. Então a gente foca que ela tinha ali pecados e que ela tinha também essa questão da possessão dela, né? Exato. Então eles apresentam a fidelidade teológica acerca da biografia da personagem. Eles apresentam o contexto histórico do nome dela, da pessoa, e apresentam uma perspectiva da tradição da igreja. Mas que eles não dão ênfase a ela, mas focam naquilo que é realmente bíblico. E é incrível. E isso sem perder o toque de, tipo, criar ganchos, né, artísticos. Porque, olha que coisa massa. Quando Maria Madalena reconhece que Jesus é Jesus na ressurreição, ela o vê, fala com ele, mas é quando ele chama seu nome que ela reconhece que ele é. O primeiro episódio, o primeiro encontro deles, Jesus a redime a chamando pelo nome. Então, eles criam esse gancho que vai fazer sentido lá na última temporada, no final, mas que percebe como é tudo bem costuradinho? É bacana. E sim, isso é um spoiler, viu? Você que não lê a Bíblia aí, tá assistindo The Chosen, lê a Bíblia também para receber informações oficiais. Privilegiadas. É como aquele meme lá aqui no Instagram. Acho que alguém mandou lá no nosso grupo. E minha avó que tá lendo a Bíblia pra saber o spoiler da novela da Record. Então é isso. Pra você perceber essa fidelidade teológica, você tem que ler a Bíblia. Então, não só a fidelidade teológica, mas também como a histórico-arqueológica, você precisa ler a Bíblia. Agora, se você quiser focar nessa histórico-arqueológica, você vai ser amigo de Maria, esposa de Guilherme. E aí, a gente aproveitar que tá falando de Maria Madalena, né? A gente percebe como a série também ela trata de temas sensíveis, como o fato de Maria Madalena ter sido abusada. É um acréscimo do diretor, é um acréscimo da narrativa, mas é bacana ver como eles abordam esse tema. Eles não têm medo. E mesmo depois que Jesus a redime, ela ainda tem transtorno do estresse pós-traumático. A síndrome do transtorno de estresse pós-traumático. E eles abordam isso. Eles tratam de temas muito difíceis, como a posição das mulheres, a opressão, como racismo, questões de gênero. Eles abordam tudo isso na série. Não veja bem, não é uma série lacradora, mas é uma série que não tem medo de abordar temas assim e abordar com sensibilidade, com justiça, com clareza. Eu acho bacana. Transparência, até porque a finalidade da série não é bem ganhar dinheiro como Hollywood, Netflix e os demais fazem, né? Uhum. Como a gente já falou, é uma série que está sendo financiada. Tudo bem que dinheiro é importante para eles, mas não é a finalidade. Não é a principal finalidade. A principal finalidade é ser fiel aos textos e também fazer um negócio bonito, é claro. E tratar com a sensibilidade necessária os temas que são tratados na Bíblia, né? Acho que o último ponto positivo que a gente pode destacar é que é gratuito, né, cara? É de grátis. De grátis. Qualquer um pode entrar no site thechosen.com e assistir. O ponto negativo do ponto positivo é que é difícil de achar. É difícil de achar. Isso a gente já entra no próximo ponto, né? Pontos que não são tão positivos em The Chosen assim. A primeira coisa que a gente pode falar é isso, que pra você assistir, você tem que baixar o aplicativo deles e assistir no celular. Isso. Mas assistir uma produção desse nível no celular não faz jus. Como é que eu faço pra assistir no PC ou na TV? Aí eu tenho que no PC assistir pelo site. Mas no site não tá dublado. Aí complica.
E na Aí, TV agora ficou mais fácil, porque, tipo, quem tem Fire Stick, eu, por exemplo, consegue baixar o aplicativo pela App Store, né? uhum. Aí deu uma facilitada. Nas outras TVs eu não sei. Quem usa Android, TV Android aí, algum outro tipo de sistema, Apple TV, não sei. Mas quem não tem É. essas coisas, né? Talvez consiga, né? Mas quem não tem essas coisas, infelizmente, é o celular somente. Baixa na Play Store, Eu espelha acho no, que no celular da TV. o que eu É o que vi dá foi pra que a fazer. primeira. O que eu vi foi que a primeira temporada está no Globoplay. Sim, sim. Mais uma Mas vez a veja. Globo tentando ganhar dinheiro em cima das coisas, né? Brincadeira. É, mas é só a primeira temporada. A segunda foi É. lançada há um tempão e ainda não tá lá. Eu acho que daria para ser um pouco mais acessível, sabe? Talvez se eles Sim, sim. disponibilizassem no YouTube Acho que não ou no YouTube, mas no site mesmo, sabe? Sei lá. O eu próprio acho que no site YouTube, deles. cara, no YouTube monetizado, eles iam ter talvez mais pessoas assistindo e talvez conseguissem ter algum retorno financeiro com os anúncios. Porque a série não Talvez. tem nem anúncios. Eles não têm nem anúncios no aplicativo deles. Verdade. A única forma de renda exclusiva é doação mesmo, no talo. Acho que nem o download do aplicativo, né? A utilização do aplicativo. Oi? Acho que nem o download do aplicativo não dá renda pra eles. Não dá nada. E também eles vendem alguns produtos, mas é tipo assim, DVD. Quem compra DVD, meu pai amado? Então talvez colocando no YouTube fosse mais acessível e tivesse como ter algum retorno. Não sei qual seria a melhor estratégia, não sei os motivos pelos quais eles se mantêm tão restritos, mas é um pouco difícil de você chegar até a série. Depois que você chega, você assiste tudo num dia só, mas é difícil chegar até lá. É difícil. O próximo ponto não positivo, eu não diria negativo, mas é um cuidado a se ter, é de ter em mente que é uma série ficcional, né? Não é canônica, como tu colocou aqui na pauta. Você tem que ter a maturidade de interpretar aquilo e tudo, mesmo sendo fiel, e que mesmo aquilo ali sendo fiel, não é 100%, tem um adicionalzinho ali, a cerejinha no bolo em cima, e é pra dar roteiro pra série, né? Uhum. E é um cuidado de ser tomado. A minha mãe gosta de assistir as novelas da Record, mas aí pra saber o que tá na Bíblia que não tá, ela fica me perguntando. Assim, assim, ô Guilherme, me diz uma coisa. É verdade que o nome da mãe de Moisés é Joquebede? Aí eu faço, Hoje eu é, quero mãe. bad, pois é, não vai morrer. Pá. Pronto, já tem a abertura do É a episódio. abertura já. Ela faz assim, é, mãe, é verdade que a mãe de Moisés é Joquebede. E ela faz, tá certo. É verdade que o nome do pai dele é Anrão da Silva? Aí eu faço, Uhum. não, aí já não é verdade, não. Aí ela, tá bom, tá bom. É verdade que. Aí ela fica perguntando as coisas, sabe? Então, tipo assim, você não precisa fazer como ela. Mas é bom Pode que ler a você Bíblia. saiba Pega a sua diferenciar. Bíblia. Você tem que ter maturidade pra diferenciar, né? Inclusive, nos primeiros episódios da primeira temporada, sempre aparece um disclaimer. Assim, The Chosen é uma série ficcional, um drama, não sei o que, não sei o que. Não é necessariamente, os acontecimentos não são necessariamente ligados aos evangelhos, tá. É importante que a gente tenha isso em mente e que a gente assista a série com maturidade. Até porque talvez amanhã eles coloquem uma heresia maluca. É. A gente nunca vai saber. E eles criam relações que de fato não existem. Tipo, Simão Zelote é o irmão mais novo do paralítico, quer dizer, do cego, do paralítico que tava no tanque de Bethesda. What? Que é uma coisa legal que É fizeram, legal, deu pra linkar a história, deu pra mas, costurar, porque a gente não né? sabe como foi que Simão Zelote entrou no colegiado apostólico. Agora a gente sabe na série, mas que Mas não quer não dizer que foi assim. não quer dizer Mas que é foi. uma coisa legal que colocaram ali, né? A gente tem que saber comer o peixe, tirar as espinhas. Agora um Exato. ponto
Um ponto não positivo da série, que aqui agora falando sério. Eu não tinha pensado nisso, Caleb. Até ler um artigo sobre isso. É que eles, às vezes, abordam os pecados dos personagens de forma muito light. E os defeitos de caráter. Você já percebeu isso? Tipo, por exemplo, Mateus, ele é um pecador. Ele trabalhava para um sistema corrupto. Ele era cobrador de impostos antes de ser alcançado por Cristo. Ele estava ali, independente das circunstâncias que o levaram, por causa de pecado. Aquilo é pecado. Mas na série, eles colocam de uma forma, tipo assim, o bichinho, ele era uma pessoa em termos, ele era neurotípico, ele estava dentro do espectro, aí o bichinho ele foi excluído, Solitário, ele foi ficou sem rejeitado, família ali. solitário. Aí ele foi tirado do colégio rabínico para poder trabalhar não sei o que, aí recebeu um convite dos romanos, só que ele não entende que aquilo é moralmente ruim, então ele acabou trabalhando com aquilo, foi expulso de casa, o bichinho chegou naquele ponto e coitado. E aí Jesus vai e o encontra e agora ele é redimido, mas não tem um confronto de pecado, sabe? Sim, sim. Não, eles não tratam, não botam o dedo na ferida. O mesmo a gente vê em outros personagens, como por exemplo o encontro de Jesus com a mulher samaritana, em que a mulher samaritana estava com o sexto homem, porque de repente na série porque ela foi agredida, porque o marido dela era mau, porque ele não queria dar a carta de divórcio, Nada disso é tratado na Bíblia. Na Bíblia nós temos Cristo confrontando o pecado de uma mulher que vivia... Era adúltera. Exato, que vivia em adultério. Nós temos Jesus dizendo assim, vá buscar o seu marido. Aí ela diz, não tenho marido. E aí Jesus diz, te peguei da mentira, você realmente não tem. Você não tem porque você tá vivendo com um homem que não é seu. Não tem porque não quer. Ele tá lá, ele tá dando um pecado dela para que haja um tratamento, uma cura ali, uma salvação. Mas na série, ela é colocada numa posição tão de vítima que a gente tá com dó dela. E quando Jesus a encontra, a gente fica, que bom, finalmente a bichinha. É tipo... Eu entendo por que eles fazem isso. Porque se eles ficassem tratando seus personagens como a Bíblia trata, de forma crua, dura, a gente ia ficar sempre vendo os defeitos e os pecados deles e a gente não ia criar apego. Os personagens ali estão fazendo a jornada do herói. E nessa jornada do herói, eles precisam ser pessoas que a gente goste de acompanhar. Então eles precisam ser simpáticos, sensíveis, vulneráveis. Se a gente vê Mateus sendo um cara ganancioso, a gente não vai gostar. Se a gente vê... Enfim, você entendeu o ponto que eu quero chegar, né? Eles amenizam essas abordagens para que o público crie um pouco mais de apego aos personagens. Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter, pra gente não se aproximar da Bíblia dessa forma. E eu acho legal que a Bíblia, como não é uma obra de ficção, tá se lixando pra se a gente vai se apegar aos personagens ou não. A Bíblia coloca tipo assim, aqui está Moisés, aqui está Davi. Ele é um adúltero, safado. Ele pecou. A família dele foi desmantelada por causa disso. Aqui está Gideão. Ele pecou. Aqui está Sansão. Ele pecou. Aqui está Moisés, matador de cabra. Matador de Egito. Aqui está Moisés, matador. Davi matou 100. Não, achava bonito. Fazer canção sobre isso. A Bíblia não se preocupa em esconder os pecados, ela tem uma abordagem bem direta, porque a Bíblia não está preocupada em criar heróis, em criar personagens que a gente se apegue, está preocupada em nos apresentar a revelação de Deus e a verdade. Comparando comparando bem feio mesmo, é como se The Chosen fosse a novela das 8 da Globo e a Bíblia fosse o livro do George Martin, tá ligado? Que ele sai matando todo mundo e mostrando a pior parte de todo mundo. É isso.
Na Bíblia, o único que de fato não peca é Cristo, que de fato Sim. é santo e é perfeito e tudo mais. Mas, ah, embora Cristo ele tenha a preocupação de restaurar as pessoas, mas ele também tem a preocupação de confrontá-las. Até E em The porque Chosen isso esse modo acontece. de confrontar é o meio que ele vai restaurar, né? Exato. É o seu modus operandi. Em The Chosen isso acontece, mas a palavra pecado costuma ser amenizada para problemas, erros ou fatalidades ou coisas que a vida. No outro caso, Simão Zelote. O cara é um zelote, ele é um matador, ele é um revolucionário. E na série a gente vê ele como alguém que foi levado àquilo ao ver a opressão do seu povo, do seu pobre irmão aleijado. Que talvez fosse a visão dele, né? Uhum. Mas que deveria ser tratado de uma forma mais dura. É a realidade. Talvez. Mas tá bom, mas tá bom. A gente sabe analisar. O problema é quem não sabe. É isso. E aí se aproxime da Bíblia ou dos personagens bíblicos com essa mesma percepção. Isso. Entendeu? Verdade. Temos que ter esse tipo de cuidado. Tem que entender que a Bíblia ela vem primeiro que a série. Sempre. Sempre. E o bom é que o próprio Dallas ele sempre fala isso, né? Isso. A própria série sempre fala isso nos inícios dos episódios, eles têm essa preocupação. São cuidados que você tem que ter, gente. Ó, isso aqui não prejudica a experiência, a série é boa pra caramba. Mas não existe nada que seja perfeito além de Cristo e da sua revelação. Então, a gente se aproxima dessa série com o coração aberto para desfrutar, para absorver, para se emocionar e rir, chorar, mas sempre com aquele cuidadozinho bacana que a gente tem que ter. Até quando a gente ouve música, música mesmo, música de crente. A gente falou aqui de música cristã, né, nos últimos 2 episódios do Bendito, e a gente, cristã e não cristã no caso, e sempre que a gente vai fazer isso, a gente tem que ir com cuidado. Imagina uma série. Não atrapalha a experiência, mas também exige certo cuidado. Vamos pro próximo ponto, Caleb. Vamos sim. Vamos lá. Quais são os impactos que essa série trouxe nas nossas vidas? Fala tu primeiro, Caleb. Cara, a experiência que foi com The Chosen. Eu tava lendo o Evangelho de Lucas, né? Não, eu tinha lido de Marcos, tava começando de Lucas. E, cara, a experiência que eu tive, principalmente no episódio do paralítico, foi demais. Porque eu já falei ali do Tanque de Bethesda anteriormente, mas é como se viesse uma nova visão sobre tudo aquilo, né? Um entendimento melhor sobre tudo aquilo. E isso acontece nos demais episódios. Tanto no da Mulher Samaritana, como no último da segunda temporada, que é o Sermão do Monte, né? Ele tá preparando ali para fazer o Sermão do Monte. Como na história de Natanael, cara, principalmente na história de Natanael. Foi surreal pra mim ali. E até como o próprio João é retratado na Bíblia, na série, o João Batista, né? A gente não tinha falado sobre ele agora. É verdade. Até agora. Mas é um personagem muito caricato, que chama muita atenção da gente. Sim. Muito interessante. E as piadas que os caras fazem com o coitado do João, velho. Nossa, eu realmente imaginava ele daquele jeito maluco, sabe? Sim, pô. E a relação dele com Jesus de primo. Sim, oi primo. Oi, primo. E aí, primo? E dá, primo? Meu primo. Senta aqui, vamos conversar. Cadê tia Maria? Tá bom, tia Maria? Tipo assim, tu ainda tá comendo inseto? São ricos em proteínas. Mas é isso, bicho. Os impactos maiores que eu tive durante a série foi do jeito que os personagens são retratados. Né? Eu trouxe uma visão nova de como posso, mesmo que distante, imaginar os personagens. O André também, Pedro, João e Thiago, filhos do Trovão, né? Uhum. Eu nunca tinha entendido, pra falar a verdade, o termo filhos do Trovão. Uhum. Tem uma palavrinha em Boanerges. Boanerges, nunca tinha parado pra saber o que era Boanerges. Cara, surreal, sabe? Eu acho que pra você a experiência foi bem intensa também, porque você assistiu com seu pai, né? Sim.
Sim. E foi uma coisa que somou bastante, sabe? Quando Mas, você... mas tu chorou na frente dele? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ah, Assim, quando você tem ali a palavra, muita coisa da palavra fixada na sua mente, não muita coisa, mas pelo menos coisas básicas. Histórias, no caso. A série ela vem pra somar, sabe? E foi isso que mais me impactou nela. De como ela somou pra mim. Como ela somou até pra minha fé mesmo. Tomara que eu não ah, seja apedrejado depois disso. Mas, não, sério, não, falando. Olha aí o Herege, o bendito não. Herege. Não, Pra mim também somou muito. Pra mim também somou muito. Eu assisti a primeira temporada com meu pai. E aí, no ano passado, eu casei, né? A segunda temporada eu já assisti casado aqui com Maria. E foi durante esse período de quaresma, de preparação para Páscoa, e foi uma experiência maravilhosa. Eu me lembro que eu assisti essa série foi em um domingo. Assim, a segunda temporada. A gente maratonou a primeira temporada antes, juntos, e depois assistimos a segunda no domingo. E assim, poder se emocionar, sabe? Vendo os fatos bíblicos, tipo, poder literalmente chorar, das lágrimas descer. E se sentir a palavra, o termo técnico para isso é catarse, né? Ter catarses com aquela série foi uma experiência muito interessante. Fez a gente lembrar detalhes da Bíblia, dos evangelhos, e a gente vai ler as coisas da Bíblia e às vezes lembra e ri. E, nossa, a série deu para rir muito. E torna pra gente mais nítido, mais visível aquilo que antes a gente talvez só conseguia imaginar, como a cena de Jesus no casamento, que a gente lê de forma tão superficial. Eu já vi até um certo pastor, se é que a gente pode chamar aquele ser humano de pastor, né? Bispo Macedo. Vixe, Dizer que era um pecado, dizer que foi um milagre inútil, um milagre que Jesus não deveria ter feito. não Porque tinha ele, homem. é herege. Mas que, cara, na série a gente vê aquela cena e é uma cena maravilhosa. Ganha vividez na nossa vida, na nossa imagem, na nossa mente. A gente entende também, ali desculpa te cortar, mas a gente entende sobre a provisão de Deus, né? A gente entende o contexto histórico, Sim, sim. o contexto histórico-cultural de como seria um escândalo se acabasse o vinho, de como não sei o que, e tal. Assim, são fatos. Outra coisa é que eu nunca. Eu confesso que eu não costumava imaginar as mulheres tão próximas do ministério de Cristo. Embora teologicamente eu soubesse disso, embora eu já tivesse estudado isso e dado aula disso, mas quando a gente lê as narrativas, eu não sei você, mas eu dificilmente imagino as mulheres participando daqueles momentos. Eu também, sinceramente. E Foi uma coisa que a primeiro momento eu estranhei, tipo, Uhum, eu sabia que isso ali acontecia, mas eu estranhei. Sei lá, uhum. machismo estrutural, pode chamar assim, não sei. Sim. Mas eu estranhei a primeiro momento. Mas depois eu fui me acostumando, sabe? E é uma coisa que se tornou fiel, que realmente é fiel à escritura. É. Faz a gente pensar também, Calebinho, tipo, aqueles momentos em que Jesus ele vê pessoas sendo crucificadas, aquela cena é muito forte. Ele passa Cara, do lado, ele demais. vira-se um rosto, ele vê aquilo e ele segue. Mas como será que ele não se sentiu? Uhum. Eu nunca tinha parado pra pensar isso. Eu também Ele, não tinha parado, cara. Quando eu vi essa cena, ele olha assim, ele para, né? ele para, tipo, a gente vê a dor nos olhos dele. Sim, sim. Biblicamente falando, a gente sabe que Cristo já sabia da sua morte desde o início do seu ministério terreno. Ele sabia que ele estava caminhando para a cruz. A própria tentação no deserto do diabo, quando o diabo oferece para ele os reinos da terra,
O diabo tá oferecendo para ele aquilo que ele já teria de qualquer forma, mas sem que ele precisasse passar pelo sofrimento da cruz. De modo que ele já sabia que teria que sofrer, que morrer. E a cena coloca isso de forma muito discreta, de forma muito sutil e forte, impactante. E eu nunca tinha pensado nisso. Não daquela forma. Então a série tem trazido para mim reflexões muito boas, muito grandes, que eu não havia tido antes. E cria um momento de comunhão, né, entre eu e minha família, de sentarmos juntos para assistir esse tipo de coisa e ficar comentando. É muito maravilhoso. Sim, foi o mesmo que aconteceu comigo, esse momento de comunhão. Eu assisti agora no feriado da Páscoa, né? Da Quaresma. Na verdade, feriado da Páscoa. Foi na Páscoa, né? Foi esse último fim de semana. Isso. E, cara, foi muito bom a experiência de estar com meu pai. Minha mãe também assistiu alguns episódios ali com a gente. E, bicho, o real, a gente passou o final de semana comentando sobre. E cada piadinha que tinha ali sobre João, eu dava risada com meu pai. Foi demais. Sim, era muito Foi demais. bom, muito bom. Pô, bicho, tá comendo gafanhoto de novo, velho. Pare com isso. Pare com isso, velho. E a gente se empolga, né? Tipo assim, não faz isso, não faz isso. Sim. Maria. Maria, volta, Maria. Porque diabo tu tá fazendo aí? Meu Deus do céu. Pô, Maria, de novo, essas coisas, Maria. Faz isso não, mulher. E a gente tá igualzinha a ela, né? E aquele climão dela com o Matheus, a gente... E Pedro, tipo, opa, com licença, deixa eu ir ali. Ora, estou atrapalhando alguma coisa. Nossa, muito bom, gente. Essa bicho, série a gente mal falou também, desculpa ter cortado de novo. Eu sou fortão aqui nesse negócio, nesse podcast. Não, vai, fala. Mas um personagem que eu achei muito interessante foi o André, pô. Sim, ele ganhou visibilidade, finalmente. Sim, demais. Ainda que pouca, né? Porque, tipo, o cara não tem um evangelho, o cara não tem uma carta. Mas ali ele ganha um destaquezinho. E você vê que ele era bem parecido com o Pedro, né? Aperreado, tá ligado? E, tipo, Pedro muitas vezes serve de consolo pra ele. A gente sabe bem pouco sobre André a partir da Bíblia, mas aquilo que a gente sabe, o Dallas teve a preocupação de dar ênfase. O fato dele ter sido um discípulo de João, o fato dele ter crido em Cristo, tipo, ter conhecido a Cristo antes de Pedro, são coisas que, tipo... Cara, quando foi que a gente pensou no impacto que a prisão e depois a morte de João teriam na vida de André? Quando a gente tinha pensado nisso antes? E como ele amava João, né, velho? E de repente a série mostra agora o André que tá preocupado com João Batista. E que quando ele deixa João para seguir a Cristo, e quando João Batista é preso, ele fica extremamente abatido, abalado. E aí quando Jesus é chamado para interrogatório, o nego surta. E a gente vê que tem uma lógica nesse cadenciamento de acontecimentos. Tipo, não é como as séries da Record que os acontecimentos não tem uma lógica. Tipo, isso não acontece por causa disso. A galera de The Chosen parte de um pressuposto bíblico. Tipo aqui, fulano é assim na Bíblia. Então por quê? Aí eles começam a preencher as lacunas. E isso aqui já leva aquele outro acontecimento que também é canônico. A gente vê que eles estão inventando, mas eles estão costurando. Sim. É muito bonito, é bacana. Cara, é verdade. André é um personagem legal. Mas eu gosto muito de Tomé. Sim. Eu gosto também. Tomé, cara, é muito legal. Mas e eu gosto também. As interações de Tomé com. As interações de Tomé com Matheus são a melhor parte. Na verdade, a interação de todo mundo com o Matheus ali é muito interessante, né? Porque meio que eles discriminam o cuidado do Matheus. Principalmente Pedro, né? Bicho chato pra caramba. Discriminando o coitado do Matheus. E a coitada da Maria. Pois é. Outro personagem. A gente tá caminhando pro final mesmo. Vou só comentar aqui os personagens. Eu achei muito interessante foi o Felipe. Uma visibilidade também que deram pra ele, né? A gente vê mais coisas dele em Atos.
mas a gente vê ele agora durante os evangelhos. Uhum. É verdade. É verdade, tipo, eu nunca tinha também dado muita atenção a Felipe. Na verdade, eu confesso que às vezes eu até esquecia que ele era parte do colegiado dos 12. Aí eu lembrava quando eu lembrava de Natanael. Porque, tipo assim, eu fazia Simão Pedro, Simão Zelote, Judas Tadeu, Judas Iscariotes, Mateus. Aí quando eu chegava, tá faltando 2. Peraí, Bartô e o amigo dele, Felipe. Bartô e Galeno. Opa, não. Felipe, eu tava esquecendo dele. Pois é, cara, são personagens muito bem construídos. Nossa, aquele Nicodemos. Cara, demais, pô. Quem não chorou na Demais. cena de Nicodemos? Quem não chorou? Quando ele olha pra Jesus assim, quando ele é criança, né? Não, quando criança não. Quando ele já é grande, né? Qual que vê Jesus quando é criança? Ah, isso não apareceu na série. Não, Foi não apareceu. Não apareceu. Foi o Simeão. Simeão. Mas tem Ele uma parte. profetizando, Ana. Sim. Outra parte que eu queria falar, Gui. A gente nem se lembrou de falar. Mas é quando aparece Davi, cara. Davi ali, quando ele vai. Ele tá passando fome e ele vai até o templo pedir os pães de proposição ao sacerdote. Cara, Muito demais. bom. Porque eles estão colocando coisas que tipo a Bíblia fala e a gente que já é crente já sabe, mas quem não é crente fica tipo. Aquilo ajuda a se contextualizar. Sim. Muito bonito, sabe, o que estão fazendo nessa cena. Agora, eu achei aquele Davi feio. Eu também, achei muito padrãozinho. Davi da Bíblia, Davi é descrito como um cara ruivo, bonito. Aí aparece aquele ator vai feio. Cara de judeu. Ô, brincadeira. Nossa, pesado. Rubinho, corta? Não, corta não. Todo mundo tem que Corta saber não. quem é Caleb. Piadinha. Mas, assim, The Chosen tem produzido muitos impactos, cara. Eu diria que entre os crentes, ele tem trazido os crentes à reflexão, tem despertado nas pessoas vontade de ler a Bíblia. Ele tem mostrado também aos crentes o potencial que a gente tem pra fazer coisa boa, caramba. Olha essa série, feita sem nenhum apoio de Hollywood, porque a gente ainda tá fazendo produção meia boca, como um Quarto de Guerra e Deus Não Está Morto 1. E 2. E 3. Assim, E todos. O 2 e o 3 tiveram melhoras significativas. O 3 foi até bacaninha. Mas, tipo, a gente... Opinião polêmica. Mas a gente vê por que, cara? Produção boa que a gente tem tratando da Bíblia ou de temas cristãos não são feitos por crentes. Tipo, Nárnia, as Crônicas de Nárnia. É da Disney. Eles não têm preocupação bíblico-teológica. Então eles vão lá e distorcem tudo que Aslan fala no filme, sem se preocupar com o texto original do livro de Lewis, porque eles não entendem a teologia a qual Lewis se remete. E a mensagem que Lewis quis passar. Se fosse um crente fazendo aquilo, teria ficado melhor. Mas a gente se limita tanto e de repente vem The Chosen e eles fazem um trabalho muito bem feito e mostra, nós dá conta. Confia. Isso deve despertar na gente essa vontade. Tipo, a gente falou do Candeeiro no último episódio, no episódio 30 do Bendito, e o Candeeiro também tem mostrado muito isso. Tipo, a gente pode fazer poesia, a gente pode fazer música de qualidade, produções independentes boas, que não tem um grande estúdio, não tem uma grande produtora por trás, que é fiel à Bíblia, não é algo mercadológico, e a gente consegue ainda assim fazer bem feito. E eu acho que o último impacto que a série tem produzido entre os crentes tem a ver com identificação, né? Porque a gente agora consegue olhar para esses personagens e se ver um pouco neles. A gente consegue se ver tanto nas limitações deles, nas fragilidades, como aquele caso do pastor que eu disse que tem deficiência, né? Neuromotora.
e de repente ter duas pessoas dentro do colegiado apostólico, um que é neuroatípico e o outro que é portador realmente de uma deficiência, uma pessoa com deficiência, e ele se identificar naquilo ali, que impacto isso não produz na vida dele? A identificação, o sentimento, a emoção disso, da gente poder agora ter mulheres assistindo uma série sobre a Bíblia, sobre a vida de Cristo, e ver como Cristo as trata e as enxerga, e que essa conversa de que Jesus era machista é fake news. Esse tipo de coisa tá produzindo identificação. Isso é muito bom. E é sobre isso. E eu acho que entre os ímpios também, né, Caleb? Tem tido bastante impacto. Com certeza. Principalmente no que você falou aí, a respeito, né? Onde você enxerga ali, quer queira, quer não queira, que Jesus não era machista. Que a cultura que a Bíblia ela transmite, ela não é machista também, ela não é preconceituosa, ela é bastante inclusiva, para falar a verdade. E tem servido também bastante como ferramenta de evangelização, né? E tem gente ímpia que diz, tô assistindo essa série aqui, muito boa, muito interessante. Tem me levado a pensar sobre a religião cristã, sobre a vida de Jesus, sobre quem foi Jesus. E tem me levado a ler a Bíblia também. E é interessante isso, porque tanto serve como reflexão ali para os que são cristãos, crescimento da fé, né? Como também serve como ferramenta de evangelização para aqueles que não são cristãos, não têm uma vida com Deus, não têm intimidade, né? Não é crente, de fato. Pois é, isso é um ponto extremamente importante. E muito bom. E muito bom, porque a arte, a gente falou disso no episódio, acho que foi do Candeeiro, foi outro episódio. A arte pode ser arte, ela deve ser arte, na verdade, ela tem que ser bonita, tem que ser bem feita. A arte justifica-se por si mesma, mas se essa produção artística consegue ainda assim apresentar o evangelho a não crentes, isso é um ponto muito bom. É uma vitória, é uma soma, né? É uma soma, é uma vitória. E como o Dallas fala, né? A intenção dele é levar as pessoas para a Bíblia. Isso, com certeza. Por fim, gente, eu acho que a gente pode caminhar aqui pro fim, Calebinho. Percebendo que, no fim das contas, The Chosen é um entretenimento saudável. A gente passa tanto tempo assistindo filmes e séries que às vezes são até bons, mas tem que assistir com o controle na mão pra ir pulando as coisas feias que aparecem. Game of Thrones da vida aí. Game of Thrones da vida, olha só. Deus me livre. Que assistir então uma série que a gente pode sentar com a família e rir, chorar, se emocionar e se empolgar e não tem preço, gente, não tem preço. Faço menção aqui porque, para não ficar nas minhas palavras, gostaria que os irmãos abrissem comigo o texto de Filipenses 4:8, no qual o apóstolo Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. The Chosen consegue ser uma obra maravilhosa, que a gente consegue desfrutar. É correta, sabe? É excelente, é digna de louvor, dá pra gente desfrutar dela com alegria e com tranquilidade e ser muito edificado. Então, assista e apoie esse tipo de produção. Se você puder doar, doe. Se você não puder, pelo menos assista a série, acesse o site, engaje na divulgação para que eles possam continuar crescendo e produzindo os outros episódios. Tem algo a acrescentar, Caleb? É pra você que falar ainda. Não. E acima de tudo, leia a sua Bíblia pra você ali ter o tiro-teima, né? E não só em The Chosen, mas em tudo que você for assistir e fazer como a gente faz aqui no Benito, analisar
a vida, o universo e tudo mais, citando aqui o Douglas Adams, com a ótica que é cristã, né? Que é saudável. E saber tirar as espinhas ali, porque às vezes é necessário. Então é isso. Esse foi o nosso 31º episódio do Bendito Podcast. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. E acesse nosso Instagram, @benditopodcast. Se você tem interesse em participar da nossa comunidade fechada, nós temos um grupo no Telegram. Lá você consegue interagir com todos os membros do Bendito Podcast. Alguns mais do que outros. Eu, por exemplo, nunca apareço. Quando eu apareço é só para dar um aviso e desaparecer. Mas os outros são mais ativos do que eu. Eu falei lá hoje, somente. Pra vocês verem, né? Eu não sei quando foi que eu falei. Enfim, nós temos Instagram, nós temos Telegram, nós temos o site. Isso, exatamente. Temos o site também. Se você quiser ver mais do nosso conteúdo no site e interaja conosco, manda um direct falando o que você achou do episódio, manda mensagem pra gente. Antes de fazer parte do Bendito, eu era um fã maluco que a cada episódio que saía eu mandava um textão no direct. Deus honrou e ele só não virou baterista porque eu não quis. Mas foi quase. Então, assim, participe também, gente. Mande suas mensagens, interaja conosco. Deus abençoe a sua vida. Inclusive, queria pedir para vocês interagirem com os nossos textos no Instagram também. Uhum. A gente sente bastante falta, né, Gui? Tem algum comentáriozinho outro ali, de gente que lê, mas a gente... Não faça pela gente, faça por vocês mesmos. Porque tem conteúdo bom sendo produzido e esse conteúdo serve para ser visto. E participem do nosso grupo, tá certo? Vai ficar o link na bio do Instagram. Lá tem o Linktree, né? Você clica lá no Linktree e ele vai te levar para o grupo, para a playlist que temos também, para o site, para o YouTube e só. E aí vocês podem dar dicas pra gente, indicar alguma série que vocês gostariam de ouvir aqui, alguma música como a todos, algum filme que você gostaria que a gente falasse aqui também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão, um abraço e Deus abençoe cada um de vocês. E orem pela gente, tá? Orem pela gente. Abraço. Tchau, gente. Um abraço. Deus abençoe vocês. E é isso.